17, vamos partir do versículo 15. 17, 15. Deus ainda está ministrando a bênção a Abraão. 17, 15. Gênesis 17, 15. Hein? Estou lembrando, depois que Abraão se deitou com Agar, Sara propôs um atalho para o plano de Deus, que era abençoar, né, através daqueles que viriam a ser, né, os herdeiros de Abraão. Infelizmente Sara, na época ainda Sarai, tentou, né, cruzar, né, o caminho de Deus, tentou buscar um atalhozinho, né, cuidado com os atalhos. E Deus ficou em silêncio durante vários anos, até que aqui no capítulo 17 Deus volta a falar com Abraão e volta a refazer aquelas promessas, amém? Vai lá amarrando as promessas, amém? Vai revelando mais coisas na promessa. E a gente terminou a última palavra falando da circuncisão, que foi a marca que Deus deu para o povo, que Ele escolheu para carregar a genealogia que levaria Jesus, porque é isso, esse é o propósito do povo hebreu, amém? É o propósito de todos os propósitos, é o que? Conduzir a humanidade a Jesus, amém? Então Deus vai se revelando para o povo, vai sedimentando o conhecimento de Deus, vai pedagogicamente preparando o terreno para que Jesus viesse, amém? E aqui Abraão está sendo informado sobre isso. Você será uma bênção para muitas nações. Todas as nações da terra serão abençoadas através do Senhor, amém? E Paulo volta nessas passagens para explicar que esse era o plano, amém? E aí a circuncisão representa o quê? A marca na carne, enquanto se aguardava a marca no coração. A circuncisão da carne era uma preparação, era como várias outras, né? Era uma figura, uma sombra daquilo que haveria de vir, amém? É como a professora, quando vai ensinar a criança operações matemáticas. Ela começa com o quê? Com tampinha, não é? Quem que estudou matemática com tampinha? Com palitinho, não é? Pega um palitinho mais um palitinho, 2 palitinhos. Como é que a gente aprende a unidade, dezena, centena, não é? Do palitinho, do tampinho? Deus pega então os palitinhos e vai ordenando os palitinhos. Para quê? Começamos entendendo ali com o palitinho para depois entender as coisas mais sofisticadas, amém? Que a gente não pode ver nem tocar. Então Deus está falando, agora vocês vão circuncidar a carne, mas haveria o dia que a circuncisão seria no coração. E o ministro pregou no domingo. Ele falou da passagem de Jeremias que fala exatamente isso, que é o momento que Deus revela que circuncisão estava para chegar. Muito bonito. Casa com essa palavra que a gente teve na terça-feira. Então agora nós estamos no capítulo 17, versículo 15. Deus acabou de falar da circuncisão e agora Ele vai falar da bênção de Sara. Sarai, vamos lá comigo? Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Irmãos, Sara, aliás, vamos lá, Deus muda o nome de muita gente, não muda? Abraão que vira Abraão, não é isso? Jacó que vira Israel, não é assim? Sim ou não? Paulo era Saulo, não é isso? Então tem várias, Levi, Mateus, então tem várias mudanças. Essa mudança de nome, irmã, tem um significado? Tem um significado que dá nova vida. O que é ela batismo? Ela não é uma morte, um renascimento? Quando a gente nasce, a gente não é batizado? Hein? Então Deus mostra com essa mudança de nome, essa passagem. Você deixa de ser uma coisa e vira outra. A partir desse momento você é diferente, né? Hoje em dia a gente não precisa mais usar isso, porque a gente já conhece as coisas, né, do cosmos maravilhoso do Altíssimo. Mas naquela época às vezes você precisava fazer essas coisas, né, para a coisa ficar clara, amém? Então Paulo queria mais ser aquele perseguidor. Então o que ele faz? Muda o nome, fala para dizer, olha, aquele cara não existe mais, morreu, acabou, não está mais, amém? Nesse momento, nada de diferente do que aconteceu com Abraão e viria a acontecer com muitos filhos de Deus, se não por uma curiosidade.
Sara foi a única mulher que teve o nome alterado na Bíblia. É Saulo, Abraão, Jacó, todo homem. Mulher foi Sara. E o que significa mudança? Sarai significa minha ou uma princesa. Não bonito, né? Deve falar para a esposa, minha princesa, né? Quando tira esse i do nome dela, fica só Sara, ela se torna a princesa. Então ela não é mais a princesa de um, ela é a princesa. E Hebreus, não vou gastar vocês indo lá para Hebreus, mas depois procurar no capítulo 11, é contado essa história. Sara foi abençoada, por quê? Porque dela viria o que? A genealogia de Jesus. Para parar para pensar, ela é, de certa maneira, mãe de Jesus. Gerações anteriores, não é isso? Olha que bênção, irmão. Ela não é princesa de um povo, de um grupo, de uma casa. Ela é princesa do universo. Porque dela veio o Salvador. Amém? Olha que bênção linda. E olha como é que Deus é misericordioso, irmão. Essa mudança na vida de Sara acontece entre dois pecados de Sara. Sara acabou de fazer o marido. Fazer não, né? O Abrão também não era bobinho, não, né? Sara acabou de recomendar Abrão de deitar pagar. Acabou alguns anos anteriores. Trouxe quase desgraça para a família, deu só problema para ele. Brigou com Abrão, mandou H embora. Foi aquela confusão aí, viu, né? E mais à frente, Sara vai rir de escárnio da revelação de Deus. Ou passou quando isso? Um pouquinho mais à frente, vamos chegar lá. Ela vai rir de escárnio. Entre dois pecados, Deus torna a princesa de um, a princesa de todos. A mãe do Salvador. Gerações anteriores. Maria é mãe, não é isso? Sara também é mãe. Sara é a avó. Maria está contigo, Sara. Amém? Então olha que lindo. Isso aqui, meu irmão, é para a gente aprender a misericórdia de Deus. Eu pregando aqui sobre julgamento, né, irmão? Não olha para o dois, meu irmão. Não olha, não. Ele tem a fatura dele com Deus, você tem a sua. Amém? Sara, aqui não tinha nada para ser abençoado. Mas porque Deus é misericordioso. E sabia que tinha um propósito maior. Há o momento certo da pessoa aprender. Amém? Sara não estava preparada, mas Deus já está sendo decidido. Glória a Deus. E olha que lindo, continua. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Oh, que lindo, olha que lindo. Amém? Você vai ser mãe de muitas nações, você vai abençoar o mundo inteiro, porque Jesus vai vir de você. Oh, que lindo, irmão. Essa mulher acabou de pecar e vai pecar de novo, mas Deus é muito lindo, muito bom. Eu falo, tem um plano. Amém? Então, meu irmão, você pegou, meu irmão, joga fora a sujeira. Deus já te perdoou. Limpa esse coração e vai para frente. Amém? Você vai errar de novo, não te enganar não, mas você vai limpar de novo e vai seguir em frente. Amém? O que vale é que lá na frente você vai ser melhor do que você foi lá atrás. Glória a Deus. Sara é um exemplo disso. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Olha que lindo. Então ele se prostra no chão. Ele cai de rosto em terra. Significa, não é que ele fica ajoelhado, não, irmão. Vocês leram comigo? Ele não fica ajoelhado, não. Ele vai de cara no chão. Ele fica deitado, tipo como uma pessoa que, oh meu Deus, não fale isso comigo. O Senhor vai me abençoar desse jeito, não é possível. Pai, eu já sabia que eu ia ser, mas o Senhor nunca tinha me dito que ia ser por Sara mesmo. Olha que lindo. E olha o que Abraão fez. Riu-se. O que é riu-se? Regozijou-se, alegrou-se. Amém? Ele riu e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e concederá a Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. Agora Abraão está fazendo uma coisa, olha só. Deus, mas não tem como fazer um puxadinho para o meu filho Ismael, não? Irmão, vamos lá. E aqui que o negócio fica bonito. Porque
que nós não podemos julgar? Porque você não sabe o que está no coração da pessoa. Se alguém lê isso aqui friamente, vai falar: peraí, Abraão acabou de se prostrar no chão, vendo o seu sonho realizado, e ele vai afrontar a Deus com aquele pecado que ele cometeu, o fruto do pecado. Está vendo um crente que não conheceu Jesus falando? Eu vejo muito isso. Aquele cara que pecou, foi abençoado por Deus e está insistindo no erro. Vocês estão comigo? Vocês estão vendo isso? Eu vejo isso. Eu vejo muitos nossos fazendo isso. Aquele? Como assim? Irmão, se você ler friamente, você está vendo o pecado de Abraão aqui? Claro, não está? Mas se coloca na pele de Abraão e raciocina como um pai. Deus está falando: você vai ter um filho da sua esposa. Na tradição da época, o que acontecia com o filho ilegítimo? Ele é pai. Eu não duvido que o erro de Abraão diz muito sobre o seu caráter e muito do porquê que ele foi escolhido. Porque estranho seria se um pai não ficasse angustiado ou preocupado com o seu filho. Amém? Está claro? Então, meu irmão, quando você estiver no trânsito com uma pessoa te fechar, buzinar, antes de amaldiçoar o cara, se questione: será que ele não tem uma pessoa passando mal dentro daquele carro? Será que ele não está correndo para ver os filhos que ele não consegue mal e não consegue ficar perto porque ele tem que trabalhar o dia inteiro? Será que ele não foi maltratado o dia inteiro? Será que já não fecharam ele 1000 vezes e ele ficou um cara revoltado? Irmão, não julga os outros, não. Ninguém sabe o que está no coração da pessoa. Amém? E o que eu estou falando isso, mano? Porque tem teólogo que julga Abraão e fala: Abraão, como assim? Teólogo. Abraão ali. Não, irmão, é o pai. Ele quer isso, ele quer que o outro filho também se dê bem, amém? E Deus honra, meu irmão. Ó, oração de pai e mãe não é brincadeira, não. Vamos lá. E disse Abraão a Deus: oxalá que vive Ismael diante do teu rosto. Dá uma chance também para Ismael. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a tua semente, depois dele. Vamos continuar. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Olha o pai orando aqui, o pai que ora é ouvido, irmão. Ai, ouvido. Eis que aqui o tenho abençoado. E falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Amém? Estão entendendo isso aqui? Um pai intercedeu pelo filho. E Deus, que é infinito em misericórdia, mesmo diante do pecado, dá mais do que pedimos ou imaginamos. Deus tinha um plano para Abraão, que sempre foi Isaque. Ismael é o resultado da nossa arbitrariedade, do fato de nós nos desviarmos da presença de Deus e fazer conforme a gente pensa. Deus nos deu o livre-arbítrio, então estava no plano de Deus. Ismael, eu tenho absoluta certeza que não estava no plano. Ele aconteceu fruto do livre-arbítrio de Abraão, que não entendeu qual era o desígnio de Deus. Mas Deus, meu irmão, Ele é maior do que os nossos erros. E quando Ele vê um pai orando por um filho, Deus atende. Amém? Deus não é o Deus que vai falar: isso é bastardo, esquece. Não, Ele vai dizer: eu vou abençoar assim, Abraão, porque você é um pai que está orando pelo teu filho. Ele foi o fruto de um erro seu, mas uma vez que ele está aqui, eu vou abençoar. Amém? Porque ele é inocente, ele não é culpado. E você já aprendeu do seu jeito. E H aprendeu, e Sara aprendeu, todo mundo aprendeu. Então agora eu vou abençoar. Eu já deixei você no giro durante muitos anos. Você já aprendeu o que você tinha que aprender. Agora deixa comigo, eu vou abençoar. Glória a Deus. É nesse Deus que nós temos que confiar. Não é um Deus que julga, não. É um Deus que exerce misericórdia. E aí nós pequenininhos, pó da terra, achando que podemos julgar os outros. Irmão, por favor.
Desculpa, eu não estou falando para ninguém especialmente não. Às vezes alguém que vai assistir aqui, ou alguém que vai conversar. Uma pessoa que faz isso, meu irmão, você tem só falar assim, converta-se, mano. Você não entendeu a palavra. Glória a Deus. Deus abençoe. E eu acho que esse gesto aqui é misericordioso demais, talvez um dos mais misericordiosos atos de Deus. Ele abençoou Ismael e fez Ismael uma grande nação, irmão. Quem que é Ismael? Você sabe? Quem que é Ismael? Os árabes. Então aí, ó. O Oriente Médio, todo povoado pelos filhos de Ismael. Amém? Está lá. Deus abençoe. Agora vamos voltar para Isaac. Isaac. Olha como é que Deus está falando com Abraão. Abraão, tá bom, você é um pai, você tem que interceder do teu filho, ok? Fica tranquilo, ele vai ser abençoado. Mas volta agora para o plano. O plano é Ismael. O plano é Isaac. É ele que eu separei para levar a genealogia do Salvador. Então foca aqui, amém? Ele é filho da mãe e do pai, do matrimônio santo. Deixarás pai e mãe, se juntará com a sua mulher, e será uma só carne, dentro do plano. E o que significa Isaac? Vocês sabem? Risadinha. Risadinha. Que nome é Isaac? Risadinha. Isaac é o risadinha. Porque o que Abraão fez aqui? Riu. E o que Sara vai fazer daqui a pouco? Ri. Só que um riso santo e um riso descarado. Isaac carrega essas duas essências. Ele é 7. Pastor, mas como assim? Eu não entendi o negócio de Sara. Calma, nós vamos chegar. Daqui a pouco vocês vão ver que Sara também vai rir. Lembra como é que ela está entre dois? Sara está entre dois pecados, sendo abençoada entre dois pecados. O segundo pecado é rir. É rir da revelação de Deus. Mas rir com escárnio. Abraão riu o rio santo. Sara riu o riso de escárnio. Isaac é a risada entre o riso santo e o riso de escárnio, assim como Sete, que é a imagem de Deus, porém maculada por Adão. É você, meu irmão, sou eu. Nós somos bem e mal, por quê? Somos a imagem de Deus, porém corrompidos pelo pecado. O que nós estamos fazendo na igreja? Matando a parte má e desenvolvendo a parte boa. Glória a Deus. Esse é Isaac. A risada santa e as risadas escarnecedoras. Ele é a felicidade boa e também aquele risozinho esquisito. Ele é a dualidade. E o que é a história do povo hebreu, irmão? É uma história de santos? Todo mundo fala, né? Lembra dos anjinhos, né? Sarealzinho, igual o desenho, viu? Os anjinhos. É assim? Não, idolatria, erro, pecado, idolatria, não é assim? E santificação, redenção, volta, né? Arrependimento. Esse é o destino do povo. Entre uma risada santa e uma risada escarnecedora. E para terminar, mais uma vez, sobre a instituição da circuncisão. Então tomou Abraão, seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão. Paulo ali faz uma indagação. O que salva a pessoa? Será que é a obra que salva? Será que é a lei que salva? E aí, em dado momento, lê lá depois, tá? Romanos 4, ele fala assim: será que é a circuncisão que salva? Abraão, olha só, está sendo circuncidado com 99 anos. Ele foi circuncidado antes ou depois de receber a bênção? Depois. Então a circuncisão nunca foi o fato gerador da salvação. O que fez Abraão ser salvo? A palavra diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O que salva é a fé. Amém? Irmão, por que você está falando isso, pastor? Eu não estou entendendo, eu não estou pensando em me circuncidar. Essa é a tua preocupação? Eu não estou aí para isso. Não é isso não, irmão. É porque às vezes a gente entra numa de religioso e esquece o essencial. Amém? Tinha muita gente que vai vir depois e vai falar assim: me circuncidou, está tudo resolvido, eu sou circuncidado. Resolve, irmão? Não, o que resolve é a fé. Amém? A fé é a essência. A parte
visível, a obra, é a aparência. A circuncisão é uma aparência, é uma marca, não é razão de salvação. Glória a Deus. Então olha o que está sendo falado aqui. Abraão já tinha 99 anos, já foi imputado por justiça, já tinha recebido a promessa. Lê lá, Romanos 4. E agora que ele vai ser circuncidado. Então a circuncisão vem depois da bênção, não é condição para a bênção. 25. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do teu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens de sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Termino com isso, irmãos. Capítulo 18 fica para a semana que vem. Irmão, quem estava recebendo a marca da promessa? Todos da casa de Abraão, fossem eles da carne de Abraão ou não fossem da carne de Abraão. Amém? Porque Abraão não é pai pela carne, Abraão é pai pela fé. Amém? Pela fé. Todos da casa dele, fossem escravos dele, que estava comprado, né? Qualquer um que estivesse em torno de Abraão ali, recebeu a bênção de Abraão. O filho era Ismael, nunca era a carne dele, mas todos foram circuncidados. Amém? Porque Abraão não é pai pela carne, ele é pai pela fé. Por quê? Porque através dele haveria de vir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o nosso amado e maravilhoso Cristo. É por isso que nós estamos falando de Abraão. Quando falamos de Abraão, nós estamos falando de Cristo. Abraão só tem relevância porque ele é Cristo. Amém? Ele é aquele que está, de alguma maneira, enveredando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Amém? Nunca se esqueçam disso. É um grande exemplo. Mas é um homem que errou e acertou. O que faz dele Abraão é o fato de ser o avô de Jesus. Glória a Deus! Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Deus é bom.